Mas a única coisa que nós temos é a nossa imagem. E eu entendo que o nosso testemunho é a forma mais eficaz, né, de pregação do Evangelho de Cristo. Se nós perdemos isso, amado, a gente não tem mais capacidade nenhuma. Porque se eu não vivo aquilo que eu prego, logo eu me torno um hipócrita. E se eu sou simplesmente um hipócrita, para aqueles que estão ouvindo o hipócrita falando e conhecem a hipocrisia dele, logo ele não tem mais crédito nenhum com ninguém. Essa é a parte triste. Por isso que o cuidado, extremo cuidado do apóstolo Paulo é com o testemunho dessa igreja. Nós já falamos, né, aonde ela estava situada. O tamanho dos problemas que tinha lá, né? Os desafios por isso. Porque o apóstolo Paulo depois vai aconselhar aqui no final de que é melhor que se sofra a injustiça dentro da igreja do que mostre essa injustiça para os que estão de fora. Ou, em outras palavras, para aquele que está recebendo o dano, e mesmo assim o irmão não se arrependa disso, da injustiça tal que ele está cometendo com o outro irmão, que isso fique dentro da igreja e que os incrédulos que estão de fora não servisse para eles, principalmente, amados, guardem essa palavrinha, de tropeço. Porque eu já falei para os amados, né, quando Cristo fala sobre a pedra de tropeço, ou como os antigos chamavam, escandalum. O escandalum era toda aquela pedrinha que desgrudava da estrada, né? Imagina aquelas grandes estradas romanas feitas de paralelepípedo, né? E aí, de vez em quando, passavam-se as carruagens pesadas e os comerciantes e uma se levantava ali. É normal, né? A dilatação térmica ali acontecia, ela se levantava. E quando se passava uma carroça com a roda bem em cima dela, geralmente ela tombava ou quebrava, ou o cavalo, né, tropeçava e caía, gerava transtorno. Uma simples rochinha que se desprendeu do lugar dela. Por isso que ela dava o nome de escandalum. Por isso que ele compara, não sejamos rocha ou pedra de escândalo para fazer o outro cair. A Bíblia trata de tudo. Absolutamente de todo tipo de assunto a Bíblia trata. Então, como nós, conhecedores da palavra, não conseguiremos dar solução a qualquer tipo de problema de acordo com a palavra? Amados, isso é uma incapacidade de pensamento tremenda. A gente tem total capacidade de resolver tudo. E não que nós se assente num trono e julgue o que é correto ou o que não é correto, amados. Isso não é capacidade nossa. Mas nós, por estarmos em Cristo Jesus e Ele sim julgando as nações, é esse sentido que Paulo quer dar. No sentido de que, vocês vão julgar tudo. Vocês vão discernir o que é certo ou o que é errado. Algumas versões vão falar sobre os anjos caídos vier a condenação. É interessante pensar por esse lado, né? Porque olha como é a soberba de Satanás, né? Ele não quis se sujeitar a uma criatura que era inferior a ele, quando vê a criação do ser humano. E aí quis colocar o seu trono em cima do trono de Deus. Por isso ele foi retirado do céu e a terça parte de todos os anjos juntos. E aí ele pensa, peraí, mas... E essa criação, que é menor do que eu no sentido de criação, tá, amados? Ainda vai me julgar quando eu estiver na minha condenação? Sim. E aí qual que é o pensamento dele? Então eu vou tirar todo mundo desses troninhos aí e vou trazer junto comigo. Então ninguém vai se assentar num trono para me julgar. Esse é o melhor pensamento que nós podemos pensar de Satanás. Por isso que ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele para o inferno. Para cada vez ter menos julgando a ele. É incrível pensar por esse lado, né? Ilustrativo, lógico, né? Mas não efetivo, tá, amados? Ninguém vai sentar num troninho aqui, tá? Vai pôr uma coroazinha na cabeça e vai se sentir o reizinho por um dia, vai se sentir o ministro, né? Vai se sentir o ministro lá e vai falar que é assim, que é errado e tá tudo bem. Mas não é assim. Não é assim. Cristo há de julgar tudo. Cristo há de colocar tudo no seu devido lugar, no seu devido momento. Quando ele fala que todas as coisas que estão ou fizeram na escuridão ou obscuramente serão clareadas ou trará luz sobre todas as obras, é exatamente isso. Ninguém faz nada escondido de Deus. Absolutamente ninguém. E nada que foi feito escondido vai continuar escondido. Então, há de tudo ser revelado em algum grande dia, nesse grande julgamento. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais coisas pertencentes a esta vida, o fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota. Eu gosto dessa versão. Vocês entenderam onde Paulo quer chegar? Porque, independente se está o justo ou o injusto, o fiel ou o infiel, o cristão ou o não cristão, julgando qualquer tipo de obra, ou de litígio, né, ou de ação judicial, Paulo dá um passo para trás. Porque depois de ver o problema já consumado, mas resta resolvê-lo, É esse o problema. Mas a gente tem que olhar a origem dele. Esse é sempre um exercício que a gente faz no serviço, né? Chama FCA, fato, causa, ação. Qual o fato? Teu problema. Qual a causa? Aconteceu isso porque o motorista foi sair do caminhão, não segurou aquele, caiu para trás e sofreu um acidente. Qual a ação devemos fazer isso? Tem que fazer ações conscientizadoras para ele não descer de frente, descer sempre de costas, segurando todos os apoios. Fato, causa, ação. O apóstolo Paulo quer trazer isso. Porque depois que o litígio já está feito e depois que todos foram mobilizados para resolver isso, o problema está no início, amados. A tamanha derrota que já sofremos simplesmente por haver o litígio. Mas qual que é o nosso sentimento?
senão único, e deve ser único, e o mesmo pensamento em Cristo Jesus. Mas, pastor, a gente não pensa todo mundo igual, e amém por isso. E louvado seja Deus pelas nossas diferenças, amados. É isso que forma a igreja, nossas diferenças. Mas tem coisas essenciais que a gente não deve ter diferenças. Já falo com vocês e repito aqui, nem sei quantas vezes. Coisas essenciais não devemos ter diferenças. E quantas outras, amados, não podemos ter. E aí a gente chega nesse problema de haver o litígio, a gente está errando antes. Como eu estou me tratando internamente, como um templo, né, que nós vamos ir lá no versículo 19. Como eu estou tratando outro templo, que é vizinho meu, ao qual nós dois fazemos parte do mesmo corpo. E aí, amados, é onde há uma incompreensibilidade de Paulo de pensar que ainda há problema entre eles. Então é esse raciocínio mais simples que Paulo quer dar aqui. Na verdade, e já é uma falta entre vós terdes a demanda uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazei o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E agora vem a explicação. Por que Paulo trouxe todo esse enredo? Porque havia injustiça entre eles. Volto a dizer, Paulo não trata especificamente de qual era o problema. Se havia uma venda entre eles e um cobrou um preço, outro quis pagar outro, se foi qualquer troca de mercadoria, se foi em questão de relacionamento, se foi em questão de qualquer outra coisa. Pode ser qualquer outra coisa. Mas havia injustiça de um para com o outro. Primeiro que a injustiça não é de Deus. O que é evangelho mesmo, né? O evangelho de Deus é o poder, amados. O evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a justificação de todo aquele que crê. Deus é Deus de justiça. Ele é a própria justiça. Quando colocarmos qualquer coisa que seja injusta ou que traga qualquer sombra, né, de dúvida sobre qualquer coisa, já não está Cristo ali no meio. Já não está Deus reinando no meio. Então Deus é um Deus de justiça. E aonde Paulo compara esse rapaz? Ó, a injustiça não herda o reino de Deus. Aí a pessoa começa a pensar, não, mas é pequenininha a injustiça. Eu só cobrei 10% a mais do que eu devia para ele e tá tudo bem, é pequenininha. E aí que vem essa lista, né, amados? Para Deus é diferença de pecado? Eu vou usar a palavra pecado aqui, apesar de eu não gostar, tá bom? Pecado é incredulidade, tá, amados? A gente já tá acertado e assinado embaixo quanto a isso. Mas quando Paulo está tratando aqui sobre as atitudes pecaminosas, sobre as obras do pecado, sobre a consumação do pecado na vida de alguém, e são todas essas obras aqui. Para Deus não há diferença, amados. Se você não estiver em Cristo e viveu a vida inteira dentro da igreja, você vai para o inferno, né? Não há um cenário no inferno em que o diabo está lá maltratando todos aqueles que estão lá. Não, amados. O sofrimento é igual para todos. Porque o lago de fogo é igual para todos. Aonde está o diabo, os seus anjos e todo aquele que não nasceu de novo. O sofrimento é igual. Passando uma vida inteira dentro da igreja ou fora dela. E aí essa injusticinha pequenininha. Olha como Paulo compara ele. Não erreis. Ou não sabeis que os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, nem um dessa espécie ou qualquer outra espécie a qual Paulo não tenha citado aqui, mas ainda continua fora de Cristo, vai herdar. Para eles entenderem a vergonha que havia, esse litígio entre eles. A vergonha de que, cara, não é simples. Deus quer que nós vivamos uma vida reta e justa diante dele, sem qualquer tropeço. Por isso que ele é poderoso para nos guardar do tropeço, amados. A gente não deve buscar a retidão em qualquer outro. Somente Cristo tem a capacidade de nos manter irrepreensíveis diante dele. Para nos apresentar como a esposa agora, né? Bem adornada, bem vestida. Vestidos do quê, amados? Olha como ele fala no versículo 7. E é o que alguns de vós têm sido. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados. Amados, olha o tamanho do poder de Deus. Que ele pega todo mundo que está no versículo 9 e 10 e transforma no versículo 11. Eu fui adúltero, eu fui um sodomita, eu fui um bêbado, eu fui um roubador. Mas agora não sou mais. Isso aqui, amados, eu gosto sempre de pensar por esse lado, né? Algumas coisas da nossa velha vida pode até trazer algumas manchas, tá? Algumas cicatrizes. Mas isso não é forma permanente. Não é forma permanente. Porque o velho homem ele foi destruído na cruz e ele foi... Eu gosto da palavrinha que é usada no versículo 7 e no versículo 6, né? Que ele foi aniquilado. Não restou nada do velho homem. Estou falando lá do Romanos, tá, Mato? Romanos 6, 6. Não restou nada do velho homem. Para que, de alguma forma, ele estivesse lá, vivo ainda, manipulando o novo ser ou a nova criatura. Não restou nada. Isso é graça, amados.
Pegando toda essa lista e falando que fui lavado, fui santificado, fui justificado. Isso, eu não tenho como comparar, amados, o tamanho dessa graça que houve sobre nós. A misericórdia de Deus, amados, estava sobre nós, em Cristo Jesus. O que fala o verso 5? Olha que interessante. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua grande misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regenerador, amados, isso é graça. É isso que eu comparo, apesar de duras essas palavras, apesar de dura toda a injustiça, ele tem poder suficiente para esquecer de tudo isso. Agora, um arrependimento sincero, tá, amados? Sincero, tá bom? Porque a nova vida é mediante a fé. E fé é em Cristo Jesus. A fé também santifica. Mas a santificação, ela acompanha a vida do cristão em cada segundo após a sua regeneração. O que fala lá? Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. A minha versão fala, pela oblação. Amados, a obra de Jesus Cristo na cruz me lavou e me santificou.